Antes de mais nada, eu quero começar essa live, como todos, nós vamos começar com uma oração. Amém? Meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade, a oportunidade de falar da palavra do Senhor, tratar de assuntos do nosso dia a dia, do cotidiano, e fazer com que a palavra se cumpra quando diz que, quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. Então é por isso que nós estamos aqui. E nós pedimos ao Senhor que use esse canal para trazer o entendimento a todos que estiverem por aqui, que passarem por aqui, que participarem conosco, porque é um canal de comunicação da palavra para todos nós sermos edificados em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom, Amém. Eu sou o Guilherme, né, como estava ali já na chamada, o irmão Ney, que está aí, Irmão Ney, tamo junto. todo mundo conhece. E hoje nós iríamos começar a primeira com o gatinho. Temos o gato também. Esse é o nosso técnico. É o nosso técnico. O técnico é um gato. E seria só eu e o Ney. Não, o rapazinho é. Mas aí a gente recebeu a visita do pastor José. Uma honra, né? Uma honra para nós, o pastor, que vai participar aqui conosco, debatendo nesse assunto, tá bem? Então, sem muitas delongas, nós devidamente apresentados, no decorrer do canal aí vocês vão tomando mais intimidade para nos tratar e saber quem realmente nós somos, né? E fiquem à vontade para participar, fiquem à vontade para mandar as suas perguntas, os seus questionamentos. Estamos aqui para responder e que não soubermos, jogamos para o pastor. Se eu não souber... A porta está fechada. Aí complicou. Tá bem, irmãos? Então eu vou começar com uma leitura bem breve, uma coisa simples, para a gente tentar entender o porquê que a gente vive, como que a gente vive hoje, politicamente falando. Aí, deixa eu chegar lá, que a quantidade de mensagem aqui é grande. A palavra diz que nós temos que ser subordinados, sujeitos a autoridades, né? Por que nós estamos sujeitos a autoridades? Porque o povo mesmo pediu. O povo queria que Deus desse um governo humano, né? Então a gente vê assim que o povo, quando era governado por Deus através dos seus como que era os que profetas, dos seus profetas, né? E era a linhagem dos profetas fazia esse governo. Era uma sucessão, era hierarquia, né? O pai passava para o filho e assim sucessivamente. E num determinado momento o povo pediu para que fosse levantado um rei. Eles queriam ser como as outras nações, governada por rei humano. Já que o filho do profeta não estava seguindo o caminho do pai, eles estavam meio desconfiados, né? Pediram um rei humano. Né? E agora nós temos esse nosso reino humano. Né? Nós estamos debaixo de uma autoridade humana. E nós, cristãos, éramos para estar só debaixo da autoridade de Deus, através de um sacerdote, através de um homem que representasse a Deus, para que nós tivéssemos a nossa lei preservada. Né? E disso posto, o Ney tem algumas passagens ali que ele quer ler também, mas disso posto eu quero perguntar a vocês que estão nos assistindo. Eu já ouvi muitos, e não são poucos, cristãos que dizem que igreja e religião não podem se misturar. Que pessoas que vão buscar a Deus não podem se misturar com religião, com política. Se na palavra nós vemos que foi o povo que pediu para sair do governo de Deus e ficar debaixo do governo humano, de um rei humano, né? Hoje nós temos a obrigação, sim, de querer com que os nossos governantes sejam guiados pelas mãos do Senhor. Né? Porque é assim que a raça humana vai conseguir se conduzir melhor. Isso, pelo menos, é uma visão que eu tenho. Né? Por isso que nós estamos em mais de uma pessoa, inclusive contando com vocês, para partilhar desse assunto. Tá? Quero passar um pouco a palavra para o irmão, senão não vai dar tempo dele ler ali todos os versículos que ele deixou. Tá bem? Amém, glória a Deus. Paz seja convosco, irmãos. Amém? Falando de política, né, a pergunta que fica é o que o irmão Guilherme já falou.
né? Política e o cristão devem andar juntos, né? E fica sempre aquela desavença entre as pessoas. Não, eu acho que o pastor não deve falar de política na igreja. Nem no altar, né? Nem no Não, tá altar, louco. que absurdo, né? Mas se nós formos para a palavra, em Neemias 5, diz assim, ó, 5:15, antes de mim, os governadores tinham sido uma carga para o povo e havia exigido que o povo pagasse 40 barras de prata por dia a fim de comprar comida e vinho. Até os seus empregados, ou seja, os empregados dos governadores, né, exploravam o povo. Mas ele falando agora, mas eu agi de modo diferente, porque temia a Deus. Olha que interessante. Aí as pessoas dizem que o cristão não pode se envolver, né, com a política. Mas e aí, o que é melhor, né? Nós deixarmos essa política na mão das pessoas que não temem a Deus, ou termos pessoas preparadas, bem instruídas, porque eu acho que quando se trata de pastor, nós temos um pastor hoje aqui conosco, e assim, eu acho que um pastor, ele instrui muito bem, o pastor temente a Deus, o pastor que está seguindo realmente os caminhos do Senhor e conhece a palavra e tem um entendimento, ele consegue instruir as pessoas da melhor forma possível, e essa pessoa agora passa a ser um político, né? Nós temos a nossa igreja guiado por Deus, nós temos a nossa igreja, né? Um vereador. Então, assim, é melhor que tenha pessoas crentes, evangélicas, né? Cristãos que servem a Deus lá no meio da política, no meio do povo político, do que pessoas que não temem a Deus, né? Porque senão acontece o que aconteceu aqui na época em Jerusalém, né? O pessoal é esmagado. E aí é algo muito interessante, porque ele diz que até os empregados dos governadores também, né, esmagavam o povo. E é interessante porque nós vemos isso hoje em dia, né? A pessoa trabalha na prefeitura, trabalha lá no legislativo como secretário e age com esse alto poder. Eu tenho esse poder, né? E muitas pessoas dizem assim também, que a política é corrupta. Mas a política não é corrupta. A corrupção, ela está se infiltrando no meio da política com as pessoas que não temem a Deus, né? Então, se tem uma pessoa ali que teme a Deus, que segue a Deus, né, é muito bom. Pelo contrário, não é visto com maus olhos. É muito bom que tenha pessoas que temem a Deus e que estão ali para ajudar, porque nós sabemos que tem muitos projetos de lei que é contra a família brasileira, que é contra aos cristãos. Então, como é que nós vamos, digamos assim, nos defender, vamos dizer assim, sem que tenha pessoas lá dentro que temem a Deus, né? Então, a opinião minha, né, a respeito com o que diz a palavra também, é que temos sim que nos envolver ainda mais. E quanto mais pessoas temente a Deus estiver dentro da política, melhor. Gente, eu tô olhando para o Ney aqui, enquanto o Ney está falando, tô vendo a cabeça do pastor José assim, ó. Eu não sei se ele está falando o que esses caras estão dizendo. Não tá sabendo de nada, então tô sozinho. Quem que eu fui me meter aqui nesses dois? Porque, olha, antes do pastor, porque assim, nós somos membros de uma igreja, né? Quem nos conhece sabe que a gente frequenta a igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Camboriú, né? Um abraço, pastor Paulo, nosso pastor ali da igreja, abençoado, né? Abençoado, esposa. Nossa igreja é uma bênção, né? Mas nós estamos aqui num canal particular nosso, né? E antes de passar a palavra ao pastor, e aí sim a responsabilidade é um pouco diferente, eu quero dizer o seguinte: nós cristãos temos o nosso direito preservado por Constituição do nosso culto, adoração e crença, tá? Então nós temos algumas crenças e nós andamos sob essas crenças. Claro, 100% às vezes não, porque todo mundo é falho, mas nós temos um caminho a seguir. Tá? Isso que eu estou falando porque isso que o Ney comentou, alguns projetos de lei e outras coisas mais vão de encontro ao que nós acreditamos pela nossa religião. E a política envolve esses assuntos. Tá? Então, talvez o pastor vá falar algumas coisas aqui, mas é um homem consciente,
da lei, consciente da lei de Deus, né? E tudo que for dito eu posso ter certeza. É algo respaldado no legal. E, claro, essa é uma opinião nossa, né? Nosso canal está aberto para você discutir à vontade, né? Discorrer as suas opiniões caso seja contrária, mas estamos aqui para isso mesmo, tá bom? Debater sobre a palavra de Deus. Assim sendo, passo a palavra ao pastor. Muito bem, meus irmãos, amém. Boa noite, então. Que a paz seja com todos. Dentro de todo esse ambiente, a gente fica analisando e ouvindo, né? Até o que estão comentando e falando, em termos políticos, em termos, né? Não quero aqui trazer a teologia, a política, né? Estudar a Bíblia e trazer a política da Bíblia, mas sim o termo da arte de governar, que é o que significa política, né? É a arte de governar. E a arte de governar, ela sim está dentro da palavra desde a criação do mundo, desde até aquilo que o próprio Senhor entregou ao homem para governar, né? Para reinar ali na terra, para, né, dar o nome aos animais, nós estávamos conversando sobre isso, né? Deste poder que foi delegado ao ser humano realmente, e é a arte do governo, né? Então, vimos hoje, né, o quadro político do país, e é claro, muitas pessoas acabam, né, se entristecendo com tudo que vem, mas devido realmente a algo que já está no ser humano, que é a maldade. Essa é a realidade. O ser humano, ele nasce com essa natureza pecaminosa de querer, né, desconstruir o que é uma verdade. E dentro dessa área política, deste ramo político realmente de poder fazer, de poder decidir. Então, quando diz assim, um cristão envolvido na política, biblicamente, se for olhar a história da Bíblia, a gente vai ver vários políticos, né? Daniel, José, como governador do Egito, né? Até o próprio o rei mesmo, rei, né? Rei Davi, rei Salomão, hein? A Bíblia é repleta da política, Saul, né? Com Saul escolhido, né? Ali, com Saul, depois ungido a Davi, enfim. Mas a arte de governar já estava ali, a maneira de... Só que cada um, eu vejo assim, que a política em si tem que estar envolvida, assim, o cristão, por causa do temor a Deus, do temor. Porque é o temor que vai conduzir a arte de governar de uma maneira correta, de uma maneira que não vai oprimir o povo. A Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Para que a nação tenha o Deus como Senhor, né, os políticos, os que têm o poder de governar, porque lhe é entregue de alguma forma, né, esse seja dentro da prefeitura, dentro do palácio, enfim, né, é escolhido isso, mas ele precisa ter o temor, para que possa governar de uma forma certa, de uma forma coerente, de uma forma, é claro, as pessoas vão dizer assim, mas ela vai oprimir um outro lado diferenciado daquilo que nós cristãos acabamos, né, defendendo e crendo. Nós defendemos a causa familiar, a vida familiar e aquilo que a própria palavra, né, traz ao nosso coração como realmente uma vida cristã. Não apenas de palavras, mas realmente de vivência, de comportamento. Isso é mais importante, o respeito a todos, que é o que preciso ter, mas dentro daquele conceito, né? Nós, como disse, é um canal aberto, mas é um canal particular, que nós temos a nossa opinião, estamos aqui expondo a opinião realmente, né? E se tratando de governar, de fazer disso ou aquilo, é claro que tem os seus contrapontos, alguns não concordam, porque eu defendo esse questionamento, eu defendo isso, mas nós, como cristãos, vimos que precisamos de pessoas que tenham, primeiramente, o temor, que não são todos, não é só porque se diz que é cristão que vai ter o temor, com certeza, né? não é. Que a política é suja, o governo é sujo. Eu sempre tenho algo comigo, mas sujo é o seu próprio ser humano, porque todo mundo vai entrar dentro daquela questão, mas ele rouba, né, o político rouba. O político rouba dentro da condição... Não, tem o ditado de todo político rouba. Todo político rouba. Todo político rouba. Todo, né? Mas o próprio o cidadão, muitas vezes ele rouba. Só que rouba em uma quantia menor, né? Essa é a realidade, né? Ele rouba numa quantia menor, ele, né, só nega um imposto, porque é demais, e claro, se for analisar é muito. Nossa, negadinha aqui, não faz aqui, não emprega um troco errado ali, né? Que veio a mais. Tem, né? Enfim. E mas lá eles sobre isso ontem também. E lá eles têm condições, muitas vezes, até de desviar um pouco mais, e a qual muitos não têm aqui fora. Mas a arte de governar realmente, eu creio que ela precisa ser independente da vida cristã, mas com um temor muito grande a Deus, que é aquele que tem os olhos sobre todas as coisas. Então não adianta, né, eu estar lá num governo e achando que escondo daqui, escondo do cidadão de bem, ou escondo, né, do outro que também está ali, porque é essa trama política de
Barganhas? Não, eu digo de cada partidário, esse problema partidário, que não faz com que o governo cresça, porque aquele choque, sabe, ao invés de entramos lá, tudo bem, cada um é do seu partido, mas agora é bola para frente, vamos, o município, o partido é uma nação. é o país, exatamente, é o país, não, isso é o grande impasse de que a política venha a ser realmente o que ela precisa ser, a arte de governar, e de governar bem, se houvesse a unidade que precisamos. Mas o cristão em si envolvido nisso, ele ajuda realmente a própria palavra em si a não romper com alguns princípios, né, dentro da política. Então, é de um grande serventia. Nós temos dentro do ministério, né, várias pessoas envolvidas na política e homens de Deus que não se corromperam, porque também há diferença, e não se corromper, porque a facilidade da corrupção é muito grande, lá dentro ou fora também. Isso é uma questão de escolha de cada um, independente se é envolvido na política ou não, a corrupção está aí. Então, eu vejo que é necessário, sim, biblicamente, tem os respaldos bíblicos. Alguns dizem, pastor não pode ser político, ou ele é pastor ou ele é político. Eu tenho visto pastores, né, dentro disso, sabendo dividir tudo isso e vivendo uma vida em Deus. E isso é o mais importante. Talvez mais difícil, mas o mais importante. É mais importante. Quando se fala de corrupção, o pastor José falou uma coisa muito importante, porque todo mundo pensa que o político é corrupto porque ele desvia uma verba pública, milhões e milhões e milhões. Mas a população, ela tem que entender o seguinte, o cidadão ele tem que entender o seguinte, que também é corrupção quando eu chego para um meu amigo que é vereador e falo assim para ele, tenta fazer um jeito lá para conseguir a vaga da minha filha na creche um pouco antecipada. Isso aí, o cidadão ele não tem como corrupção, mas também aí começa a corrupção. Por quê? Porque eu também estou fazendo com que o vereador, que pode ser um cara de boa índole, vai cometer corrupção na frente para me ajudar numa coisa pessoal minha, né? É diferente quando eu ligo para o vereador ou para o deputado e falo, o vereador, nossa cidade está difícil, as ruas estão complicadas. Aí eu estou trazendo melhorias para o município, para os cidadãos do município, não para mim, né? É uma coisa global, né? Exatamente, coletiva. Né? Exatamente. E quando a gente fala, né, as pessoas falam só mal de político, e mal, e aquilo, e isso, é interessante porque em 1 Timóteo 2 fala assim, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Então, é o que nosso pastor sempre fala, né? Em vez de nós ficarmos criticando os políticos, vamos orar. É só assim, eu vou dar uma dica para vocês. Agora uma dica de mim, todo mundo está assim. Quando vinha aquela vontade de falar mal do presidente, do governador, do deputado, do prefeito, do vereador, bota o joelho no chão e ora. Nós começamos um projeto lá, que tem um projeto, 30 semanas de oração pelas... Ame a sua cidade, ore por ela. O pastor José é de Fraiburgo. Fraiburgo, Santa Catarina, terra da maçã. Ame a sua cidade, ore por ela. E é uma das coisas que a gente tem comentado muito lá dentro da igreja, até com as pessoas, porque a palavra tem poder. Amém. Então, se você fica amaldiçoando o lugar onde você vive e as pessoas que governam aquele lugar, é aquilo que você vai realmente absorver para a sua vida. Então, eu digo, mude isso, né? Realmente abençoe. Poxa, ore, nós estamos orando pelo prefeito, não gosto, mas ele é o prefeito, ele está lá. Então, ore para que ele tenha ao menos o temor no coração, né, de fazer com que o povo não seja oprimido. Se há um temor de Deus, não há opressão. Essa é a realidade. Então, a gente tem orado, né, por cada departamento, por cada secretaria, educação, saúde, né, o saneamento. Só reclamou que não passa asfalto na minha rua, porque não arruma essa tubulação. Ore, abençoe. Só fica amaldiçoando, realmente as coisas não vão mudar. Sabe? Então, dentro dessa área mesmo, não vai mudar. E a corrupção, pegando o gancho do Ney, eu lembro, né, de um bom tempo atrás, e ainda lembro, né, quando não éramos servos do Deus Altíssimo, como diz, não éramos temente, na realidade, nem a nomenclatura igreja, mas temente a Deus. A época da política em si era a época de ganhar,
de conseguir coisas. E conseguir. Porque a frase era essa e ainda existe. É agora ou nunca. É agora que eles podem dar algo. Depois que tu entra não lá tem mais e acesso. do povo. Tu não tem mais acesso, eles não vão conversar mais com você. Então tem que pedir agora. Aí botava a bandeira, cobrava tanto. Aí tirava a bandeira daquele, pegava, cobrava tanto. Era uma cesta básica. Eram vários, né, a tubulação da rua, era carradas de barro, né? Eu leio aqui falando de Camboriú. Carradas de barro. Você vendia o voto, não votava em ninguém. A corrupção já estava aí. Olha, e ainda existe aí. isso. Ainda existe. Muito. Sabe? Existe. Então, essa mudança, ela precisa partir do cidadão realmente, que olha para a política como algo que pode beneficiar a sua vida, mas não enquanto é o trabalho político. Quando está lá, num todo, é porque cada um olha para si. Sim. Eu vou votar para o vereador que é do meu bairro, porque ele vai trabalhar no meu bairro. As coisas não funcionam assim. Quando começamos a nos envolver mais dentro disso, a gente sabe que não funciona assim. Se começar a olhar e dizer, não, preciso dar bênção sobre a minha cidade. Aí sim. Sobre toda a minha cidade, aí começa a andar. Porque ele está olhando só para ele. Então, o benefício próprio. Por si. E daí é onde acontece o que a gente tem visto. E o pastor falando isso me lembrou de uma frase que diz o seguinte: não existiria o corruptor se não existisse o corrompido. Entendeu? Então, quando a gente for falar os políticos são todos corruptos, a gente está querendo dizer nós somos todos corrompidos. Exatamente. Corrompíveis, né? É fato. Hoje, a minha ideia era que nós iríamos seguir falando a respeito só de tratar assuntos de leis. Né? E o assunto foi bem mais amplo. Foi bem mais fundo. Porque aí começou a usar o nosso dia a dia. Nós fazemos as leis acontecerem quando nós as cumprimos. Né? E é fato. Me passa assim, quando foi o último profeta, antes de vir o rei Saul, que foi o indicado, né, para ser o primeiro rei, Deus ainda falou, foi Samuel, né, o último profeta? Vocês não rejeitam, estão rejeitando você, está rejeitando a mim. E ele ainda falou, olha, vai para o povo e diz que se eles quiserem o rei humano, vai acontecer isso. Deus avisou o povo o quanto ele sofreria. E que o povo respondeu, mas assim mesmo, nós queremos. Então, hoje nós precisamos. Com certeza. Né? Nós temos a nossa obrigação, como cristãos, de nos envolvermos em política, não brigarmos. Né? Lembrando bem disso. Porque, como o pastor José comentou, não pode ter opressão, tem que ter um respeito. Então, eu não posso, se o Ney é de um partido contra o que eu acredito, eu não posso criar contendas com ele. Eu tenho que entender que isso existe, como diz o pastor, orar. Você começou falando que a gente tem que orar, né? A gente tem que orar. E hoje a gente vê muito os partidários de um presidente e os partidários de um ex-presidente, todos em conflito. Né? Mas resolvendo causas mesmo... É uma perda de tempo, né? Quem perde a noção. Né? Perde tempo, essa é a realidade. Eu sei que o que eu estou falando aqui é uma loucura, mas é isso que está acontecendo. Exatamente. Existe uma grande briga de ego. Não esquecendo. É a briga do poder. Eles querem o poder, mas não se incomodam. Aquele poder vai gerar o quê? Para quê aqui? Exatamente. Já não sabe nem para que é, né? Eu quero porque eu quero. Eu preciso dele. Mas não para benefício realmente do cidadão. No nosso caso, o benefício do cidadão cristão, né? Porque a gente acha... presta bem atenção no que eu vou dizer agora. Nós acreditamos que ser cristão, à luz da Bíblia, da palavra, é o caminho que a gente tem que conseguir encontrar e seguir, tentar. E não é fácil, viu, gente? Seguir esse caminho é muito difícil. Não é fácil. Mas é o caminho que a gente acredita. Por isso que a gente está falando desse assunto e dizendo que nós oramos, nós buscamos, como toda igreja cristã, busca dirigentes que são tementes a Deus, por essa crença nossa. Que não significa, né, que alguns não podem se corromper por serem seres humanos. Claro. A Bíblia fala realmente, né, seja Daniel, seja o próprio José, que não se corrompeu. Que teve um bom governo. Né? Ele reinou de alguma forma, governou de uma forma, usou, mas ele era temente.
Então, é isso que nós precisamos. E a defesa, realmente, né, da vida cristã, é isso que precisa. Se é um ponto que pode beneficiar e pode ajudar, é isso que nós precisamos. De alguém que... Porque, assim, eu sou um simples pastor de uma cidade pequena. Então, para eu ser ouvido dentro de um governo é mais difícil. Eu não sou político. Eu não sou político. Mas nós temos deputado federal. Ele é pastor, mas é um deputado federal. Na igreja ele é pastor. Mas lá dentro do legislativo, judiciário, enfim, daquele poder lá, que eu não sei também as nomenclaturas bem, que me chamaram para falar de política, mas eu não sou o legislativo, ele é o deputado. Então, ele é mais ouvido do que eu, um simples pastor. Com certeza. Por mais que talvez eu saiba alguma coisa, mas ele tem uma nomenclatura que lhe dá a permissão de falar. E as pessoas têm que ouvir. Mas ele está lá para falar da nossa voz. Exato. Exatamente. Porque ele tem essa nomenclatura, ele chegou até lá. Então é preciso chegar, senão nós... É igual, vamos usar o Zé Ruela, vai lá querer falar alguma coisa, falar com o presidente, muitos não vão ser ouvidos. Talvez se ele conseguisse chegar lá na alvorada, né, do Adil ali, no dia que o Bolsonaro ficar, montar a barraquinha dele lá e ficar lá, mas fica lá. Vai lá o Bolsonaro parar lá para conversar com ele. Precisa realmente ter alguém que tenha essa nomenclatura. É deputado federal, é governador, é um vereador, né, como temos vereador, um prefeito, que também temos prefeito, sim, né? Temos. Enfim, porque daí ele vai ser ouvido de uma forma diferente dentro daquilo que a gente crê. Então é uma voz que realmente fala por nós. É muito interessante. Pessoal, é assim, nós deu horário, nós tínhamos combinado de começar às 7 e ir até às 7h30. Tivemos um probleminha técnico, não conseguimos, né, começar exatamente às 7 horas, mas o probleminha técnico é que a câmera não ativava. A câmera não ativava, não tinha jeito. Nós não queremos, já excedemos um pouquinho o horário, mas só para finalizar, eu quero deixar um versículo que está em Provérbios 29:2. Falta 2 minutos para acabar. Tá, que diz assim: quando os justos florescem, ou seja, o governo, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Repete. Presta atenção, povo. Presta bem atenção. Quando os justos florescem ou governam, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Amém? Então, assim, pessoal, é bem melhor o justo esteja lá no caminho, lá na direção, que seja um deputado, mas que seja justo, que seja um vereador, que seja justo, né? É bem melhor do que quando são as pessoas injustas e que não temem a Deus. Amém? Eu vou passar a palavra para o Guilherme e já finalizando aqui, depois vamos pedir para o pastor José estar abençoando, orando, finalizando essa live. Tá bem. Então, se eu tinha alguma coisa para falar, o Ney já mandou parar. Depois desse versículo aí, já não tem nada para falar. Eu quero ser feliz. Né? A gente precisa ser feliz, né? Então, vamos orar para que tenha pessoas justas no poder. A gente quer pedir para vocês o seguinte: se inscreva no nosso canal, compartilhe com o povo. Todas as terças-feiras, às 19 horas, a gente vai entrar aqui. Quando não tiver um convidado, e a gente sempre vai fazer questão que tenha um convidado, estará eu e o Ney aqui, estaremos nós trazendo assuntos para debater com vocês. Tá? Manda um abraço lá para tua filha, ela estava falando, papai. A filha está lá. Filha dele está lá, assistindo a gente também. Né? Então, assim, compartilhe o máximo que vocês puderem. Vamos levar esse assunto sempre mais adiante, porque conhecereis a verdade vos libertará. Não é verdade? Então, vamos conhecer realmente, vamos debater sobre esse assunto, vamos conversar, vamos buscar o conhecimento. Nós não detemos o conhecimento. Né? Quem detém o conhecimento é só o Senhor. Mas a gente busca entendê-lo. Amém? Então, não esqueça de ativar o sininho, tá? Exatamente. Porque sempre que tiver alguma coisa a mais, vai receber a sua mensagem. Tá bem? E se você tiver algum assunto que você queira que a gente venha falar aqui, manda pra gente aí no canal, que a gente vai estar discutindo aqui. Depois a gente vai pôr no canal certinho o e-mail do nosso canal, os contatos meu, do Ney, para vocês também passarem direto, tá certo? Positivo assim. Pastor, faz uma oração para nós, vamos encerrar? Vamos lá, então, né? Agradeço a todos que participaram conosco e os que ainda, né, porventura, vão assistir, né? Amém. Dentro de toda a nossa simplicidade, mas de um grande temor a Deus. Amém. Nós clamamos para que o Senhor abençoe sua vida. Amém. Pai, no nome de Jesus, nós glorificamos a Ti, Senhor, por esta oportunidade e por estar, Senhor, dentro desta plataforma, Pai, expandindo o reino, Senhor, de uma forma, assim, descontraída, mas com muita seriedade, Senhor,
porque tememos ao Senhor, ó Pai. E é esse temor que nos conduz, ó Pai, e nos leva a conhecer ainda mais a verdade, para a mudança de nossas vidas, ó Senhor, para aprendermos que precisamos sim, ó Pai, observarmos muito mais a sua palavra e vivemos esta palavra dentro de tudo aquilo que o Senhor tem nos instruído. Assim abençoe cada lar, cada vida, cada casa, os irmãos que aqui estão, para a glória, louvor e adoração do teu nome. Muito obrigado, meu Pai, e continue governando sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. É isso mesmo? Geral falando da palavra. Deus abençoe. Deus abençoe a todos.